Boa noite, queridos irmãos e irmãs na fé, queridos irmãos e irmãs oblatos, leigos, todos os nossos irmãos e irmãs que acompanham essa nossa quinta palestra, desse terceiro ciclo de palestras da nossa Escola do Serviço do Senhor. E esse ano, nosso ciclo de palestras tem como tema Sabedoria e Discernimento, o equilíbrio beneditino na prática. E neste mês de maio, que encerramos hoje, 31 de maio, agora 9 horas da noite, nós vamos refletir sobre Maria na escola do serviço do Senhor. Maria, né, que no caminho da fé permanece como a grande discípula do Evangelho, em seu silêncio fecundo, em sua escuta atenta, em sua confiança inabalável encontramos uma verdadeira escola de sabedoria para os desafios do nosso tempo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar só mais alguns momentos para nós darmos início a a este nosso encontro neste domingo 31 de maio. Aguardemos mais alguns minutos. Boa noite, irmãos e irmãs, novamente. Vamos iniciar então a nossa palestra e hoje falaremos sobre Maria na escola do serviço do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sabedoria e discernimento. Maria, mulher do equilíbrio interior. Maria, na escola do serviço do Senhor. Sou o irmão André Danilo, oblato beneditino secular, e sou o fundador aqui do canal Escola do Serviço do Senhor, essa página de espiritualidade beneditina e fé católica. E tem por missão levar a todos a liturgia diária e reflexões sobre a fé católica e a espiritualidade beneditina. Então nós vivemos, irmãos e irmãs, em tempos marcados aí pela velocidade, pela fragmentação das relações humanas, pelo excesso de informações. Nunca foi tão fácil acessar conteúdos e talvez nunca tenha sido tão difícil discernir. Então, em meio a tantas vozes, opiniões, exigências, pressões, cresce no coração humano uma necessidade profunda de encontrar um caminho, vamos dizer, de equilíbrio, de serenidade, de sabedoria. A tradição beneditina, ao longo de mais de 15 séculos, ela oferece uma resposta surpreendentemente atual para esse desafio. Nosso pai São Bento, ele não construiu sua espiritualidade sobre extremos, mas sobre a busca constante da medida justa, da escuta atenta, do discernimento prudente. Então, a regra de São Bento, ela rejeita tanto os exageros quanto as negligências. O seu ideal é o da maturidade espiritual, que nasce da onde? Da escuta de Deus e da realidade. Então, nesse caminho de equilíbrio, a figura de Maria, ela ocupa um lugar singular. A mãe do Senhor não aparece nos evangelhos como alguém de grandes discursos ou de gestos espetaculares. Sua grandeza está na profundidade de sua escuta, na realidade
profunda do seu discernimento, da sua fidelidade silenciosa, com que acolhe a vontade de Deus. Então, ao contemplarmos Maria, descobrimos uma verdadeira escola de sabedoria para os homens e para as mulheres do nosso tempo. Então, o Evangelho de Lucas apresenta uma das expressões mais belas sobre a vida interior de Maria. Maria conservava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. Lucas 2,19. O verbo utilizado pelo evangelista sugere alguém que não reage impulsivamente aos acontecimentos, mas os acolhe, os guarda e procura compreendê-los à luz de Deus. Maria não vive movida pela ansiedade das respostas imediatas. Ela habita o mistério. Então, esse aspecto é particularmente importante para a nossa época. Somos constantemente tentados a responder antes de compreender, julgar antes de conhecer e agir antes de refletir. Maria nos ensina uma pedagogia diferente, a pedagogia da interioridade. Então, o Catecismo da Igreja Católica afirma que Maria avançou na peregrinação da fé. Isso significa que ela não recebeu todas as respostas prontas. Ela também precisou caminhar, confiar, esperar, discernir. Caminhar, confiar, esperar, discernir. Quando o anjo lhe anuncia uma missão inesperada, Maria não responde impulsivamente. Ela pergunta: como acontecerá isto? Sua pergunta não nasce da incredulidade, mas do discernimento. É a atitude de quem deseja compreender para melhor colaborar com a graça. São Bento manifesta esta mesma sabedoria ao afirmar que o abade deve agir sempre com discrição, considerada pelos padres do deserto como a mãe das virtudes. A discrição beneditina não significa timidez nem indecisão, mas capacidade de encontrar o caminho equilibrado entre os extremos. Maria, ela vive exatamente esta virtude. Ela não se coloca no centro da história e também não se anula. Sua identidade encontra-se em Deus. Por isso pode dizer: eis aqui a serva do Senhor. Então, o verdadeiro discernimento, ele nasce quando deixamos de perguntar apenas o que desejamos e começamos a perguntar o que Deus deseja realizar em nós e através de nós. Os padres da Igreja frequentemente contemplaram Maria como a nova Eva, enquanto a primeira mulher escutou uma voz que a afastou da confiança em Deus, Maria escutou a palavra que gera vida. Santo Irineu de Leão afirmava que, abre aspas, o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria, fecha aspas. Essa obediência, porém, ela não é submissão cega. Ela é uma adesão livre, consciente e amorosa ao projeto divino. Muitas pessoas vivem hoje uma espécie de exílio interior. Há quem possua agendas cheias e corações vazios. Há quem esteja permanentemente conectado às redes e profundamente desconectado de si mesmo. Há quem escute milhares de mensagens todos os dias, mas não encontre tempo para ouvir a própria alma.
Nesse contexto, Maria torna-se uma companheira de caminho. Sua vida, ela recorda que a sabedoria, ela não nasce do acúmulo de informações, mas da capacidade de interpretar a vida à luz de Deus. Quando observamos a trajetória da Virgem de Nazaré, percebemos que ela conheceu as alegrias e também as dores da existência humana. Experimentou a surpresa da Anunciação, a insegurança da fuga para o Egito, a preocupação ao perder Jesus no templo, a angústia do Calvário e a alegria da ressurreição. Maria não viveu fora da realidade, viveu plenamente dentro dela. Por isso, sua experiência continua tão próxima da nossa. Papa Francisco recordava frequentemente que Maria é a mulher da escuta e da proximidade. Na sua exortação apostólica Evangelium Gaudium, afirma que ela sabe reconhecer os vestígios do Espírito nos grandes acontecimentos e também nos fatos aparentemente pequenos da vida cotidiana. Essa observação possui enorme valor espiritual. Deus continua falando. Nem sempre através de acontecimentos extraordinários, mas frequentemente ele se manifesta numa conversa sincera, numa decisão difícil, numa enfermidade, numa reconciliação familiar, numa leitura providencial, numa oração silenciosa, ou até mesmo numa lágrima, que nos revela algo importante sobre nós mesmos. A sabedoria cristã consiste em aprender a reconhecer essas visitas discretas de Deus. Por isso que agora eu vou dar algumas aplicações, vamos dizer assim, pastorais, espirituais e práticas para o nosso dia a dia. Então, a Escola de Maria nos oferece caminhos concretos para cultivar a sabedoria e o discernimento em nossa vida. Primeiro, cultivar o silêncio interior. O silêncio não é ausência de sons, é espaço de escuta. No mundo marcado pelo ruído permanente, reserve alguns minutos diários para permanecer diante de Deus. Pode transformar profundamente nossa maneira de viver. São Bento, ele inicia a sua regra com uma palavra que continua tão atual: escuta. Toda sabedoria começa pela escuta. Só que a escuta com o ouvido do coração. 2. Aprender a esperar. Grande parte dos erros humanos nasce da precipitação. Maria ensina a importância do tempo. O discernimento amadurece lentamente, como uma semente que cresce na terra. Nem todas as decisões precisam ser tomadas imediatamente. 3. Ler os acontecimentos à luz da fé. A espiritualidade cristã, ela não separa Deus da vida. Cada acontecimento, ele pode tornar-se lugar de encontro com a graça. Perguntar-se diante das situações: o que Deus deseja me ensinar através disso? É um exercício profundamente transformador. 4. Buscar o equilíbrio beneditino. Os extremos costumam gerar aí desgaste, conflitos, sofrimento. A tradição beneditina ensina a virtude da medida, trabalho e descanso, oração e ação, comunidade e solidão, firmeza e misericórdia. O equilíbrio, irmãos, não é a mediocridade, é a maturidade. 5. Confiar na providência divina. Maria não conhecia todos os detalhes de seu caminho. Mesmo assim, avançou. A fé,
ela não elimina as incertezas, mas oferece uma direção. Nem sempre enxergamos o horizonte inteiro. Muitas vezes Deus ilumina apenas o próximo passo, e isso basta. Então, irmãos e irmãs, essa nossa reflexão para concluir este mês de maio, mês dedicado a Maria, pensemos, ao contemplarmos Maria na escola do serviço do Senhor, descobrimos que a verdadeira sabedoria não consiste em possuir todas as respostas, mas em aprender a viver as perguntas diante de Deus. Maria, ela não foi a mulher das certezas absolutas, mas da confiança perseverante. Seu coração, ele tornou-se uma morada da palavra, porque soube cultivar o silêncio, a escuta, o discernimento. Então, em uma sociedade frequentemente, novamente digo, né, marcada por essa agitação, pela polarização, pela superficialidade, a sua presença continua apontando um caminho de humanidade, de uma humanidade reconciliada. Ela nos ensina que maturidade espiritual nasce quando aprendemos a unir razão e fé, prudência, coragem, ação, contemplação. Então, a tradição beneditina, ela chama isso de discrição. O Evangelho chama isso de sabedoria. E Maria viveu isso de forma plena. Irmãos e irmãs, que Maria nos ajude a escutar melhor, discernir com mais profundidade, servir com maior generosidade. E possamos todos os dias que precisamos tomar uma decisão, discernir algo, parar, respirar, rezar, conversar com Maria. E que na escola silenciosa de Nazaré, aprendamos também nós a reconhecer a voz de Deus que continua falando no coração da vida cotidiana. Amém. Queridos irmãos e irmãs, uma reflexão breve, mas que essa reflexão possa trazer para nós uma abertura para meditarmos mais, confiarmos mais em Maria. Que possamos juntos continuar nessa caminhada com Maria. Maria possa nos abençoar diariamente. Tenhamos aí um santo domingo, final de domingo, né? Terminamos hoje o mês de maio, amanhã iniciamos um novo mês, mês de junho. Que junho venham com mais bênçãos na nossa vida. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no chat que nós vamos responder, ou nos envie também pelas nossas redes sociais para que possamos conversar aí, trocar mais ideias. E mês que vem nós temos outra palestra aí juntos. Quem não nos segue ainda, se inscreva aqui no canal do YouTube, compartilhe com seus amigos, com sua família. Quem não nos segue no Instagram, nos siga lá, Escola do Serviço do Senhor. Mensagens diárias, vídeos aí diários. E estamos sempre à disposição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
tenhamos todos uma ótima e abençoada semana. Até mais.